Uma passagem de Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, que João, quando teve aquela visão da pessoa do Senhor Jesus, quando Jesus aparece para ele, Jesus aparece com os seus olhos como chama de fogo. Gostamos muito de comentar sobre Apocalipse, né? Hoje é o livro do momento em que as pessoas estão comentando sobre as pragas, sobre a ira do Senhor ser derramada sobre a terra. E nós encontramos muito material na internet falando sobre Apocalipse. Mas eu gostaria de lembrar para os irmãos e compartilhar com os irmãos que antes do Senhor derramar a sua ira, antes do Senhor derramar as suas pragas, o Senhor, ele manda João escrever as 7 igrejas da Ásia. E ele apresenta-se com olhos com chamas de fogo. O Senhor aparece para a igreja com um olhar de fogo. E aí, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos 3 pontos em comum que Jesus ele fala para todas as 7 igrejas. Os irmãos poderão depois com calma examinar, né? A primeira é que para todas ele diz: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. A palavra de Deus nos diz, irmãos, lá no livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 11 e 12, que cada um dará conta de si mesmo a Deus. A responsabilidade ela é pessoal. Embora haja muito profeta do engano, há muito pastor enganando, existem muitas visões, muitas revelações, mas eu quero dizer para você que está assistindo aí os canais do YouTube, que está fazendo seus comentários, veja, a responsabilidade ela é pessoal. O Senhor diz que cada um vai dar conta de si a Deus. Jesus disse para cada igreja: eu sei as tuas obras. O Senhor sabe as nossas obras. Ele conhece os nossos corações, Ele examina os nossos pensamentos e cada um de nós vai um dia prestar contas ao Senhor. Outra coisa interessante que Ele também disse para todas as igrejas, Ele diz assim: ao que vencer. Ao que vencer. Você pode reparar lá em todas as cartas, Ele diz: ao que vencer. E quem é que vai vencer? Quem é que vai vencer? Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 13, diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 4, 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E aí é o ponto exato em que eu gostaria de despertar os irmãos. A igreja de hoje é uma igreja apóstata, cheia de contaminação. E o Senhor ele faz essa referência ao que vencer. Vencer o quê? Vencer o mundo, vencer o pecado. E só vence aquele que teve uma experiência de novo nascimento. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque se você vence o mundo, você está incluído naqueles que têm a promessa da vida eterna. O Senhor Jesus disse isso lá no Evangelho de João para Nicodemos. Aquele que não nascer do Espírito não pode herdar o reino. E o diabo sabe disso. Então, irmão, medita nessa palavra. Quem é que vence o mundo? O Senhor diz ao que vencer, mas quem vai vencer? Quem vai vencer? Quem vence o mundo é aquele que é nascido de Deus. Você já teve essa experiência de novo nascimento? Você sabe o que é nascer de novo? Você sabe o que é nova vida? Há tantos crentes, entre aspas, que vivem ainda do passado, vive ainda falando do seu passado, vive ainda relembrando do seu passado. E se você já teve uma experiência de novo nascimento, a Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E outra característica
importante aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que o Senhor diz assim, para todas as igrejas, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz que nos últimos dias as pessoas darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Olha o que diz aqui no capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Qual é o espírito que tem falado no meio das igrejas? Qual é o espírito que tem guiado a sua vida? Qual é o espírito que tem pairado nesse mundo? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito de verdade. E Jesus disse que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber porque o mundo vive na mentira. Aqueles que vivem na mentira não têm o Espírito da verdade. O Senhor Jesus, ele foi claro para os seus discípulos. E hoje existe uma confusão sobre receber o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, que as pessoas estão tornando a coisa tão comum, tão vulgar, pela falta do entendimento. Mas eu quero dizer para você, o mundo não pode receber o Espírito da verdade. E ele diz, a quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Espírito você está ouvindo? Nós estamos vivendo aí uma pandemia no mundo, e o que tem de pastor, profeta, entre aspas, dizendo que essa praga ela vai cessar, que o tempo da abundância vai vir, que tudo vai voltar como era antes, voltar como antes. Aquele oba-oba que estava, a igreja só quer saber de ganhar dinheiro, fama, os pastores só querem estabelecer seus impérios. E aí ele ainda me diz, vocês podem procurar aí pelo YouTube, aí, profetas dizendo que o tempo da abundância vai vir. Tem um pastor muito conhecido, em que ele diz que Deus revelou para ele que o tempo da colheita, da abundância vai vir. Isso é um espírito de engano, o espírito do mundo. A igreja, irmãos, precisa se despertar. Ela tem nas suas mãos a oportunidade de ter um contato com a palavra de Deus e voltar e arrepender-se de seus pecados, porque o Senhor está às portas. O Senhor está às portas. Qual é o espírito que temos dado ouvido? Qual é o espírito que essas igrejas estão dando ouvidos? Então, irmãos, para essa breve meditação, eu apenas gostaria de que o irmão, depois com calma, fosse lá estudar as cartas. 3 coisas, 3 características comuns que o Senhor ele se revelou para as igrejas. Primeiro, eu sei as tuas obras, o Senhor sabe, o Senhor conhece as tuas obras e as minhas. Segundo, ele diz ao que vencer. Você tem a marca, você tem o selo do Espírito da verdade, você tem o selo de adoção de filhos, diz porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Você já teve essa experiência? Terceiro, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tome cuidado com aquilo que você ouve. Faça como a igreja de Bereia. Veja se o que você está dando ouvido, veja se aquilo que está emanando aí da boca de muita gente, embora seja agradável aos ouvidos, veja se isso realmente é de Deus. Veja o que está por trás de tudo isso. Qual é a doutrina que essa gente sustenta? Qual é a palavra que essa gente sustenta? Quais são os objetivos dessas pessoas? Do que eles vivem? Vivem de enganar? Vivem de manter as pessoas cativas a eles, dando seus dízimos, as suas ofertas para sustentar os seus ministérios? Espíritos de engano, espíritos malignos que saem da boca dessa gente com o intuito de capturar a tua mente, o teu coração e tirar de você a capacidade de decidir. E eu estou aqui para dizer para você, o Senhor conhece as tuas obras. Ouça a voz do Espírito. Por quê?
porque somente o que vencer herdará o reino. E a palavra do Senhor nos fala claramente lá em 1 João 5,4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Avalie e reavalie a sua experiência com Cristo, se realmente você teve um encontro real e genuíno com Jesus, porque o nascido de Deus, diz a Bíblia, não peca, quer dizer, ele não vive no pecado, ele não tem prazer na iniquidade, ele não se deleita na injustiça. O que é nascido de Deus, ele tem uma nova natureza, e essa natureza deseja servir a Deus. Embora ele tenha momentos de fraqueza, embora ele tenha os seus tropeços, mas o Senhor conhece que o seu coração deseja ardentemente fazer a sua vontade. E Deus o ajudará, o fortalecerá e dará a ele graça e o preparará para esse grande dia. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.